A Rádio Rio de Janeiro leva até você Mediunidade e Obsessão. Um programa que se propõe tirar suas dúvidas sobre esses dois temas com base na doutrina espírita. Apresentação: Moisés Santos. Caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, eu sou Moisés Santos e este é o programa Mediunidade e Obsessão que você acompanha aqui conosco na Rádio Rio de Janeiro, meu caro ouvinte. Estamos estudando esse recurso natural, essa propriedade do espírito comum a todos nós, estabelecendo diversos níveis, como também numa infinidade de espécies, de faculdades, estabelecendo a possibilidade da conexão com o mundo espiritual, com as individualidades que são as testemunhas vivas que nos rodeiam, que estabelecem conexão e se associam aos nossos interesses, possibilidades e vontades, segundo os hábitos que criamos, segundo o mecanismo dos nossos pensamentos. E exatamente estamos estudando esse capítulo na obra Teoria da Mediunidade, que você acompanha agora conosco no programa em 5ª temporada. O autor é Jalmino Zimmermann, editor Allan Kardec. Estamos no capítulo 5, que trata da intuição. E já entramos no subitem Intuição e Telepatia. O autor vai nos trazer conceitos sobre a questão da telepatia de diversos autores. Então ele continua dizendo a palavra telepatia, do grego tele, ao longe, mais pathos, influência, foi proposta por Frederick William Henry Myers, um dos fundadores da Society Psychical Research, quando em 1882 pesquisava o fenômeno em companhia de Henry Sidgwick, primeiro presidente da SPR e um dos mais influentes professores de Cambridge, Edmund Gurney, secretário da SPR, quando de sua fundação, e o professor Sir William Fletcher Barrett, renomado pesquisador dos fenômenos psíquicos. SPR, meu caro ouvinte, é a sigla que em português significa Sociedade de Pesquisa Psíquica. William Walker Atkinson criou a palavra telementação para indicar a influência psíquica à distância. Já em 1876, o professor Barrett apresentava à Associação Britânica para o Avanço das Ciências seus trabalhos experimentais defendendo a existência da transmissão do pensamento, independentemente do magnetismo animal. Essas informações estão na obra O Dicionário de Parapsicologia, Metapsíquica e Espiritismo, de João Teixeira de Paulo. Para Myers, a telepatia era a transmissão do pensamento, independentemente dos reconhecidos canais dos sentidos. Já para Boirac, eminente pesquisador francês, considerava que a telepatia significaria mais a comunicação do pensamento. Esse autor foi um dos principais investigadores da exteriorização da sensibilidade e deixou obras que ganharam especial destaque, sendo premiados pela Academia Francesa de Ciências. Embora a complexidade do tema, pode-se entender, por enquanto, a telepatia apenas como um processo de conexão mental, independentemente de espaço e tempo. Na verdade, ainda não temos os elementos necessários a uma melhor compreensão da dinâmica desse processo. Mas já se sabe que, conforme mostraram as pesquisas, nem sempre depende da existência
de uma relação emocional positiva entre as partes, pelo menos entre os encarnados. Então, meu caro ouvinte, segundo as pesquisas científicas, a telepatia pode existir independente de uma relação emocional entre as partes, considerando os encarnados. Alguns autores tentam, para fins didáticos, estabelecer analogias. Mas, meu caro ouvinte, o que o Espiritismo tem a nos dizer sobre a analogia entre transmissão do pensamento e transmissão de energia eletromagnética? Vamos esclarecer estes conceitos. Esclarecendo conceitos. Assim, André Luiz anota que, até certo ponto, o pensamento, a formular-se em ondas, age de cérebro a cérebro, quanto à corrente de elétrons de transmissor a receptor, num televisor, por exemplo. Esse trecho foi retirado da obra Mecanismos da Mediunidade, do autor André Luiz, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Já para Jorge Andréa, os pensamentos devem ser transmitidos em ondas energéticas de alta frequência, partindo naturalmente da zona consciencial e aproveitando as naturais expansões que o psicossoma possui. E esse trecho foi retirado da obra Nos Alicerces do Inconsciente. O autor é Jorge Andréa dos Santos, editora Edicel. Já um outro autor, José Naupel, opina que o processo telepático consiste na conjugação de ondas, pela qual as ondas mentais emitidas por uma pessoa são captadas por outra, sendo necessário para isso que ambas estejam vibrando na mesma frequência, para que se possa estabelecer sintonia. Então aqui nós temos a obra do ABC ao Infinito, Espiritismo Experimental, informando que, para que se estabeleça a conexão dessas ondas, há uma necessidade de vibração na mesma frequência, estabelecendo, portanto, a chamada sintonia. Essas e outras posições traduzem, sem dúvida, louváveis tentativas de explicar o fenômeno telepático. Todavia, como acentua Carl Goldstein, a hipótese eletromagnética, embora simples, envolve considerável número de problemas. Com efeito, quando Hans Berger, cientista alemão, descobriu as oscilações rítmicas dos potenciais elétricos do cérebro humano, registráveis na superfície do crânio, dando surgimento à eletroencefalografia, essa hipótese obteve um reforço significativo, mas depois concluiu-se pela impossibilidade de se obter informações sobre o psiquismo de uma pessoa, apenas examinando o seu eletroencefalograma, obtido durante uma operação mental. Outros cientistas, buscando provar a hipótese eletromagnética, embora os persistentes esforços, nada conseguiram. Um dos mais renomados pesquisadores nessa área, o cientista russo Leonid Leonidovich Vasiliev, catedrático de filosofia da Universidade de Leningrado e da Academia de Ciências Médicas, na Rússia, dedicando-se intensamente ao estudo do fenômeno telepático, chegou a conclusões decisivas, publicando a respeito 3 obras de significativa repercussão: Os Fenômenos Misteriosos do Psiquismo Humano, Experiências de Sugestão Mental e Sugestão à Distância. Vasiliev e sua equipe de médicos, acompanhados por consultores técnicos eminentes na área de radiotecnologia,
realizar experiências dramáticas nessa área, relata Carl Goldstein. Prepararam-se 2 cabines feitas de madeira e revestidas com chapas de ferro de 1 milímetro de espessura. A cabine onde ficava o percipiente dispunha de um leito, uma mesinha para os aparelhos e uma cadeira para o observador. Todas as juntas e frestas eram bloqueadas com folhas de estanho, inclusive as da porta. A cabine do emissor era menor e tinha juntas soldadas. Compunha-se de 2 peças que se superpunham. A que se servia de tampa possuía bordas revestidas de latão amalgamado para ajustar-se perfeitamente à parte inferior, cujas bordas eram acanaladas e continham mercúrio. Desse modo, garantia-se perfeita estanqueidade, tornando-se impossível a penetração ou saída de ondas eletromagnéticas de ambas as cabines. Além disso, elas eram colocadas à distância de 13 metros uma da outra. Como garantia, fizeram-se testes de estanqueidade eletromagnética, usando emissores e receptores de rádio colocados fora e dentro das cabines. Foram experimentados variados comprimentos de onda, até ter certeza de que nas cabines fechadas não entravam nem saíam ondas eletromagnéticas de qualquer espécie. Foram empregadas como sensitivas 2 mulheres, senhora Ivanova e a senhora Fedorosa. Estas pacientes foram selecionadas dentre um grupo maior de percipientes altamente sensíveis. Elas eram facilmente adormecidas ou despertadas à distância. Tornaram-se todas as precauções para não ocorrer uma auto-hipnose espontânea ou provocada por reflexo condicionado. O progresso de registro era feito em polígrafo. A percipiente recebia uma pera de borracha oca e ligada a um tubo flexível que se comunicava com o polígrafo. A paciente devia apertar e afrouxar ritmicamente a pera durante todo o tempo em que estivesse acordada na cabine blindada. Estes movimentos eram grafados no papel do polígrafo enquanto ele deslizava. Vamos dar continuidade à explicação desse experimento no próximo bloco, em que você acompanha o capítulo Intuição e Telepatia. Participe do programa Mediunidade e Obsessão enviando sua sugestão ou pergunta para o e-mail meo@radioriodejaneiro.am.br ou pelo WhatsApp 984867633 aos cuidados de Moisés Santos. A Rádio Rio de Janeiro está apresentando Mediunidade e Obsessão. Apresentação Moisés Santos. Caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, voltamos agora para o segundo bloco do nosso programa de hoje, em que estamos estudando a obra Teoria da Mediunidade, o autor Exalmino Zimmermann, a editora Allan Kardec. Estamos estudando o capítulo 5, Intuição, e adentramos no subitem Intuição e Telepatia. Estamos descrevendo um experimento realizado pelo russo Leonid Vasiliev, relatado por Carl Goldstein. Resumindo, foi criada uma grande cabine com 2 sensitivas apresentando isolamento total de recursos de placas metálicas, impedindo a ação de invasão de ondas eletromagnéticas, para se detectar a possibilidade das ondas telepáticas cerebrais. Essas 2 sensitivas deveriam estar segurando uma espécie de uma pera de borracha e ficar apertando regularmente para que num polígrafo fosse registrado esse movimento
para garantir que elas permaneciam acordadas e não sendo submetidas à auto-hipnose. Ele continua dizendo: estes movimentos eram grafados no papel do polígrafo, enquanto ele deslizava. O agente colocado dentro da outra cabine blindada, num dado momento, emitiu uma ordem mental, procurando adormecer a paciente. Nesta ocasião, ele pressionava um contato ligado por fios ao polígrafo, o qual registrava simultaneamente ambos os sinais, o do paciente e do emissor telepático. Ao adormecer, a percipiente automaticamente cessava de acionar a pera de borracha, e no polígrafo ia aparecer uma linha contínua, coincidindo com o traço produzido pelo emissor. Depois de algum tempo, o emissor concentrava-se na ordem de despertar, soltando ao mesmo tempo o contato. Logo que despertava, a sensitiva voltava a apertar alternadamente a pera de borracha, aparecendo no polígrafo a linha sinuosa, a qual devia corresponder ao sinal de despertar do emissor. Os intervalos entre as sugestões eram propositalmente variados e inesperados, de maneira a se eliminarem todas as possibilidades de erros devidos a outros fatores. As experiências duraram cerca de 4 anos, de 1963 a 1936, e os resultados mostraram decisivamente que as blindagens contra as ondas eletromagnéticas não exerciam nenhuma interferência nos telepatemas. Vasiliev e seus colegas verificaram que ondas eletromagnéticas telepáticas não existem. A sugestão mental ocorre mesmo a grandes distâncias e através dos obstáculos que barrariam quaisquer tipos de ondas físicas conhecidas até agora, exceto as gravitacionais. Então, meu caro ouvinte, desse experimento podemos concluir que as ondas do pensamento, elas são superiores e estabelecem conexões independentes da distância física, independente do receptor e do emissor, das suas conexões, desde que haja condições favoráveis receptivas e potencialidade de emissão. Assim, todos nós estamos inseridos no grande pensamento do Criador, entre as criaturas, estabelecendo escolhas, estabelecendo ondas vibracionais longas ou curtas, estabelecendo repercussão, tanto apelativas no sistema físico dos nossos corpos, quanto nas sutilezas e vibrações enobrecedoras que arrebatam o espírito para pensamentos mais elevados. Então, as ondas energéticas do pensamento, que formulam-se pelo uso da escolha da vontade, da imaginação, dos interesses, estabelecem essa sintonia e vamos então aceitando ou reconhecendo não ser o nosso pensamento aquela indução e fazendo maturidade das escolhas, nos neutralizamos das ações infelizes, dos pensamentos negativos, das induções e propostas ao imediatismo, das facilidades, das ilusões da vida material, dos excessos. E assim vamos nos aperfeiçoando e entrando em sintonia de acordo com a nossa bagagem adquirida, com os hábitos estabelecidos pelos nossos esforços, pelo hábito da leitura, do exercício da mente, da prática da gratidão, da oração e do trabalho do bem. Então é assim que nos tornamos médiuns, facilitadores do trabalho da vontade superior que nos assiste. E chegou o momento, meu caro ouvinte, de você receber a mensagem ao seu coração. Mensagem ao coração. Do livro Roteiro, Psicografia de Francisco Cândido Xavier, o autor é o Espírito Emmanuel,
o capítulo 5, Nos Círculos da Matéria. Superando as vulgaridades que lhe assinalam a romagem na carne, o espírito reconhece a sua posição de internado nos círculos da matéria, que a seu turno é simplesmente o conjunto das vidas inferiores suscetível de ser examinado pela nossa capacidade de apreciação. Em seus múltiplos estados, a matéria é força coagulada dentro das extensas faixas dinâmicas, guardando a entidade mental de tipos diversos em seu longo roteiro evolutivo. Corpos sólidos, líquidos, gasosos, fluidos densos e radiantes, energias sutis, raios de variadas espécies e poderes ocultos tecem a rede em que a nossa consciência se desenvolve na expansão para a imortalidade gloriosa. O homem é gênio divino em aperfeiçoamento, ou um anjo nascituro no grande império das existências microscópicas, em cujo âmbito é escravo natural das ordenações superiores e legítimo senhor das potências menores. Em torno dele tudo é movimento, transformação e renovação. No seio multifário da natureza em que se agita, tudo se modifica no embate turbilionário das energias que lhe favorecem a experiência e a ascensão. Embora a ordem dominante nos elementos infinitesimais, tudo aí se desfaz e se refaz incessantemente, oferecendo ao espírito fases importantes de materialização e desmaterialização, dentro de leis sistemáticas que funcionam em igualdade de condições para todos. Mas, além dos elementos químicos analisados, entre o hidrogênio e o urânio, que se agrupam no planeta, através de infinitas combinações, jazem as linhas de força do mundo subatômico, geradas pelas potências elétricas e magnéticas, que presidem a todos os fenômenos da vida. E por trás dessas linhas positivas, neutras ou negativas, que constituem a matéria, verdadeira aglomeração de sistemas solares microscópicos e de nebulosas infinitesimais, permanece o pensamento em que tudo cria, renova e destrói para refazer. A energia mental é o fermento vivo que improvisa, altera, constringe, alarga, assimila, desassimila, integra, pulveriza ou recompõe a matéria em todas as dimensões. Por isso mesmo, somos o que decidimos, possuímos o que desejamos, estamos onde preferimos e encontramos a vitória, a derrota ou a estagnação conforme imaginamos. A história da criação no livro de Moisés, idealizando o Senhor diante do abismo, simboliza a força da mente perante o cosmo. Faça-se a luz, determinou de ver a vontade, e a luz se fez sobre as trevas. Por nossa vez, cada dia, proclamamos com as nossas ideias, atitudes, palavras e atos: faça-se o destino, e a vida nos traz aquilo que dela reclamamos. Os acontecimentos obedecem às nossas intenções e provocações manifestas ou ocultas. Encontraremos o que merecemos, porque merecemos o que buscamos. A existência, pois, para nós, em qualquer parte, será invariavelmente segundo o que pensamos. Emmanuel para os nossos corações, meu caro ouvinte. Somos os construtores do próprio destino
e temos valores em potenciais adormecidos para serem desenvolvidos e evoluirmos, sendo herdeiros de Deus, para desfrutarmos todos esses recursos de abundância da lei natural em nosso favor hoje e sempre. Um grande abraço e até o próximo programa. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Mediunidade e Obsessão.